Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli e no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar dos avanços no cultivo de braquiárias para pastagens. Uma semente híbrida que foi um dos destaques da AgriShow, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo. Aqui no estúdio eu recebo o Dr. Orlando Carlos Martins, engenheiro agrônomo, e também Karina, ela que é pesquisadora, Karina Batista, pesquisadora científica do Instituto de Isotecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que está de forma híbrida aqui com a gente também. Dr. Orlando, muito obrigado, seja bem-vindo, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui para o senhor dividir conosco os seus estudos, as suas pesquisas e essa informação tão importante para o mundo agro. Eu que agradeço, Ranieri. É um prazer para nós estarmos aqui e poder participar com vocês nessas informações. Karina, é importante a gente também falar sobre essas pesquisas, né? Eu quero saber como é que está a realidade aí dos municípios, do interior do estado. Obrigado pela sua participação. Olá, agradeço o convite. Bom, doutor Orlando, para a gente ter uma boa pastagem, né? A gente precisa ter um solo aí saudável. O que a gente pode falar sobre isso, né? Como que a gente consegue identificar ali um solo saudável, por exemplo? Um solo saudável é um solo geralmente que você tem uma condição química, física e biológica do solo favorável para o crescimento das plantas. Então, o Brasil, ele é um solo, nós temos geralmente solos mais pobres do ponto de vista químico, mas a agricultura tem se desenvolvido muito e tem melhorado os solos e hoje nós somos aí um país com altos índices de produtividade na agricultura, na pecuária, porque nós aprendemos a manejar esses solos, né? Então, e quando nós falamos aí na pecuária, é um solo onde a gente consiga ter um crescimento bom das plantas para alimentar os animais, que é a questão aí que nós trabalhamos com braquiárias, que são alimentos em primeira mão para o gado, mas também são usados aí hoje na agricultura para descompactar o solo, porque as raízes dessas plantas são também muito agressivas e descompactando o solo melhora a questão física do solo e aumenta a produtividade das culturas, principalmente da soja, que é muito importante essas braquiárias também junto com a soja. Quando a gente fala de braquiárias híbridas, o que a gente destaca nisso aí? É algo novo, revolucionário. Sim, as braquiárias elas começaram a entrar no Brasil na década de 70, então são plantas menos exigentes em solo e isso aí permitiu o avanço da pecuária na região dos Cerrados, na década de 70, com a braquiária decumbens, que é uma braquiária, antes nós não tínhamos braquiárias aqui no Brasil, eram outros gêneros de planta e mais exigentes. Então, com a entrada da braquiária, permitiu então, o avanço da pecuária no Cerrado. Isso aconteceu de forma bem acelerada e só que na década de 80, em 83, 84, começou a aparecer uma praga nessa braquiária, que começou a dizimar essa braquiária. Aí a Embrapa trouxe uma braquiária nova do CIT, que é a braquiária marandu, que é uma braquiária resistente a essa praga, essa cigarrinha das pastagens, que começou a dizimar essa braquiária que existia anteriormente. Então essa braquiária marandu, ela é a mais plantada no Brasil, desde lá de 84 até agora, é a área mais cultivada com ela. E agora nós lançamos essa braquiária híbrida, que é a junção dessas duas, dessa braquiária antiga, que ela tinha lá algumas vantagens, com essa marandu, e com a terceira braquiária, que é a braquiária rusiense. Então, quando nós entramos no campo da hibridação, nos permite criar plantas juntando vantagens de plantas diferentes. Então, normalmente, essas braquiárias existentes, elas foram coletadas na África de alguma região, elas são, então, feita uma pesquisa para ver as características dela e elas são lançadas que vai atender aí uma determinada situação. Então, desde lá de trás, da década de 70, os lançamentos, eles foram desses materiais varietais existentes na natureza, lá na África, em diferentes situações, em diferentes regiões, e agora de 2010 para cá, foi dominada essa técnica de hibridação, juntar essas braquiárias, e começou esse processo de hibridação, que hoje as hibridações ainda são recentes, mas a tendência nos próximos anos é nós irmos avançando aí na produtividade das pastagens usando essas plantas híbridas que vão sendo criadas ao longo dos anos. Para você que está acompanhando a gente, olha, esses avanços são tantos, e aí eu tenho alguns dados para trazer aqui para vocês. Só no primeiro quadrimestre de 2024, o agronegócio paulista contribuiu significativamente
para o saldo da balança comercial do estado de São Paulo. A gente tem essa realidade aqui do estado de São Paulo, mas é uma realidade do Brasil inteiro, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente sabe que o agro praticamente carrega esse país nas costas, né? E aí eu quero perguntar da Karina, que está lá no interior aqui do estado. Karina, você acredita que falta mais investimento na pesquisa, né, para a gente trazer muito mais estudos e aplicar isso na nossa realidade? Eu acredito que sim, nós precisamos sim de mais investimento na pesquisa, mas nós precisamos também que os resultados cheguem até os produtores, né? Porque há uma resiliência, algumas vezes, por parte dos produtores em fazer mudanças nas suas atividades, no modo como eles vêm conduzindo a sua atividade, e isso é uma barreira que a gente também tem que romper. Então, eu acredito que nós podemos dizer assim: nós precisamos de investimento na pesquisa, porque a roda não gira se não houver esse investimento, e nós precisamos que os resultados de pesquisa cheguem de fato a quem é de interesse, que é o produtor, né? Porque a pesquisa, ela está sempre antenada naquilo que é uma necessidade do produtor. Então, se a gente não consegue atender à necessidade do produtor, também não adianta o investimento, né? Então, a gente precisa das duas coisas atualmente, eu creio. E aquilo, né? A gente está vivendo algo muito tecnológico, né? Será que todo mundo consegue realmente acompanhar essa tecnologia, doutor? Então, o que nós vemos é que essa tecnologia, quando nós falamos da agricultura, sim, né? A agricultura hoje ela avançou muito e nós vemos que essa agricultura de baixa tecnologia, feita às vezes por pequenos produtores no Nordeste, ela está cada vez mais escassa, né? Porque não é viável economicamente. Aí quando nós falamos na pecuária, nós temos que pensar mais em adaptação ao meio ambiente. Então, por exemplo, a raça de gado Nelore é mais criada no Brasil, porque é mais adaptada às condições de clima, às condições de grandes extensões de área, né? Então, o que nós vemos? Essa questão dessa braquiária que nós desenvolvemos, braquiária híbrida do NAMES, é uma braquiária que ela consegue se adaptar a diversas condições, ela consegue se adaptar a regiões mais secas, ela está entrando muito a questão no Nordeste, consegue se adaptar a regiões mais úmidas, questão de ambiente um pouco mais encharcado, menos exigente em solo. Então, quando nós falamos em pastagens, aí nós temos que trabalhar que a tecnologia, a principal está relacionada à adaptação. Não é que não possa ser usado também fertilizantes, como usa na agricultura, mas é mais raro e como a atividade da pecuária ela remunera menos do que a agricultura, então o uso de insumos ele fica mais questionável, mais às vezes difícil de viabilizar. Então o trabalho que tem sido feito é esse, de conseguir plantas mais produtivas usando as condições de ambiente que os produtores têm e também levando essa tecnologia para pequenos produtores que às vezes têm dificuldade aí de insumos, têm dificuldade financeira, né? Então esse é o desafio nosso no agro, pensando na questão da pecuária, de levar mais produtividade para a pecuária. Karina, esse desafio vai bem mais além, né? Qual que é a grande dificuldade, além dessas que você pontuou aí para a gente, com relação à aceitação dessa tecnologia, né? E da aplicabilidade dessa pesquisa aos produtores, né? Que mais desafios a gente encontra? Que barreiras são essas? Então, na verdade é assim, né? Nós temos que partir do princípio de que nós estamos falando de um sistema produtivo. E um sistema produtivo, a gente precisa se preocupar com todos os fatores, e principalmente com o solo. Por quê? É como se você tivesse uma Ferrari e você colocasse lá um combustível que não tem qualidade. Então, não adianta você ter uma Ferrari se você não tiver um combustível de qualidade. Então, a mesma coisa a gente vê o que tem acontecido, que acontece muito, principalmente na pecuária. Por quê? Porque não adianta eu apenas ficar correndo atrás de, vamos dizer assim, de trocar uma determinada espécie por outra, quando eu não estou fazendo beabá, que é cuidar do meu solo. Então, assim, o que é muitas vezes difícil do pecuarista entender é que nós precisamos, muitas vezes, do básico, que é fazer uma amostra de solo adequada, olhar essa amostra de solo, ver o que esse solo está mostrando para a gente, se o teor de nutrientes que tem no solo é aquele que a planta exige, porque muitas vezes
o que acontece? O produtor, ele explora demais uma determinada área, ele preocupa muito em entrar animal e sair animal, e ele não está preocupando com a correção do solo, ele não está preocupando com o suprimento adequado de nutriente, porque é como a gente, se a gente não come adequadamente, a gente vai desenvolver as doenças. E as plantas não são diferentes do que a gente faz rotineiramente, né? Então, o problema que a gente vê que tem acontecido é o quê? A falta de manutenção adequada do solo e, como consequência, a gente vê a deterioração do sistema e a gente chega aonde a gente está em muitas propriedades hoje, que é a degradação da pastagem. E aí, a gente chega num nível, muitas vezes, que a gente não consegue recuperar com técnicas simples. Então, assim, hoje, no Brasil, nós temos praticamente 63% de pastagem em condição de alguma degradação. Então, a gente poderia estar vendo o sistema de modo que, antes da gente pensar em grandes alterações, grandes mudanças, grandes investimentos, começar pela correção do solo, porque, às vezes, somente a correção do solo e a adubação adequada vai fazer com que esse capim que eu tenho lá num estágio inicial de degradação consiga se recuperar. Eu não preciso entrar com grandes investimentos. E aí é o que a gente costuma dizer, né? Esse bloqueio, muitas vezes, da tecnologia chegar ao produtor, porque a gente desenvolve estudos onde a gente está mostrando para o produtor que a gente precisa adubar adequadamente, a gente precisa corrigir o solo adequadamente, e muitas vezes ele vai atrás de vamos dizer, uma raça, uma cultivar, que exige muito mais do que ele tem ali, e ele vai recorrendo ao mesmo problema. Doutor, a gente bem sabe, né, não é novidade para ninguém, que a gente está vivendo aí tempos de mudanças climáticas mundialmente falando. Né? É uma preocupação, em meio a toda essa pesquisa, qual que é essa relação, como vocês lidam com tudo isso? Sim, então, como a Karina colocou, nós concordamos, né, que essa questão do processo de degradação, ele ocorre às vezes por falta de nutriente, que geralmente não é usado na pecuária, nas pastagens, e justamente essa braquiária híbrida do NAMES, ela veio para ajudar nessa situação. Por quê? A braquiária que existia, que nós chamamos que foi a primeira revolução das braquiárias, braquiária decumbens, que foi lançada na década de 70 no Brasil, início de 70, ela é uma braquiária muito pouco exigente em solo. Então, uma unidade que nós usamos para medir a fertilidade do solo é a saturação de base. Ela exige em torno de 10% de saturação de base. Só que quando essa braquiária deu problema de cigarrinha das pastagens, que dizimou ela e ela sofre muito com a cigarrinha, entrou a braquiária marandu é mais exigente. Ela precisa de 40% de saturação de base. Essa cigarrinha seria uma praga? Uma praga, uma praga que atraca a braquiária decumbens, mas não atraca a braquiária marandu. Bom, então, a braquiária decumbens ela é originária da África, da região de solos pobres da África. E a marandu de solos férteis da África. Então, como foi lançada a braquiária marandu para resolver o problema da cigarrinha, e resolveu, né, já tem 40 anos, está aí funcionando bem, né? Só que trouxe uma braquiária mais exigente, como a Karina colocou. Então, essa braquiária é mais sensível à degradação quando você não aduba, né? Então, é uma braquiária mais exigente. Aí, o que ocorreu? Com a questão do Dunamis, que é um cruzamento das duas braquiárias, essa mais exigente, a menos exigente, então a braquiária Dunamis, o híbrido Dunamis precisa de 20 de saturação de base. Então, está no meio dos dois. Não é tão pouco exigente como a decumbens antiga, mas é menos exigente que a marandu. E, além disso, ela tem estolões que enraizam no solo, que tinha braquiária decumbens antiga, a marandu não possui, e com isso ela é menos suscetível a essa degradação. Então, e também, lógico, se o produtor tem condição, está no início do processo de degradação, fazer alguma adubação e recuperar, é mais barato. Agora, quando ele já morreu a braquiária marandu dele, que ele vai ter que recuperar, se ele usar a mesma braquiária, o tempo de duração dela no solo vai ser menor. Por quê? Porque esse solo já está mais exaurido. Então, o que é ideal? É trocar para uma braquiária menos exigente, que é aí que entra, então, essa tecnologia da braquiária do NAMES, que ela é uma braquiária menos exigente que a marandu e é resistente à cigarrinha das pastagens, igual a marandu, que ela trouxe essa resistência. Então, a tecnologia
da hibridação nos permite isso, a criar uma planta que ela não é nativa lá da África, mas que a gente tem a condição de juntar as características das duas capins que têm características aí positivas, mas que isoladamente cada planta tem seus defeitos. Então ela consegue juntar isso, que é o que nós procuramos aí na questão da hibridação, justamente trazer, né? E como híbrido, a maior parte dos híbridos tem uma exigência alta, às vezes até maior que a própria Marandu. Mas no caso do Names, ela já foi feita com esse propósito de ter uma braquiária que é menos exigente. Então não necessitaria, às vezes, fazer um aporte de adubação aí pesado, que o produtor pecuarista geralmente ele rejeita isso pelo fato de ter um sistema de menos intensidade de investimento. Karina, como que um Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo vê todas essas questões de mudanças climáticas, né? Teve uma mudança de protocolo nesse trabalho para poder chegar até os produtores? Qual que é essa relação? O que nós do Instituto de Zootecnia temos buscado são sistemas mais resilientes. São sistemas que eles se adaptam às mudanças que vêm ocorrendo, mas dentro da realidade do produtor rural. Então, a gente procura fazer o sistema se tornar mais sustentável. Então, nós temos várias pesquisas que demonstram para a gente que o sistema ele torna-se mais sustentável se houver um manejo adequado que está sendo feito. Bom, então, a gente tem pesquisas que vão desde um pequeno problema técnico, da né, com a comunicação com a Karina. Daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer essa comunicação e a gente volta a falar sobre esse assunto. A gente vai para o intervalo. Eu vou querer saber do Dr. Orlando daqui a pouquinho, né, a respeito da AgriShow, a importância de tudo isso, não só aqui para o estado de São Paulo, mas o reflexo dessa feira, né, uma das maiores do mundo, para todo o país. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. O Alesp em Pauta está de volta, sempre agradecendo a sua audiência. Eu quero te lembrar que nós estamos em multiplataformas, você também pode nos acompanhar através das redes sociais. Hoje estamos falando dos avanços no cultivo de braquiárias para pastagens. É o tipo de uma semente híbrida que foi um dos destaques na AgriShow, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Orlando Carlos Martins, ele que é engenheiro agrônomo. Doutor, queria que você destacasse então o trabalho e a relevância dessa feira, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Sim, então, a AgriShow é onde geralmente tem a maior parte dos lançamentos de tecnologia nesse mundo agro, né? E então nós tivemos aí presente com essa braquiária, tivemos aí a chance de oportunidade de fazer contato com muitos produtores do Brasil, de outros países, porque as pessoas de outros países vêm na AgriShow para poder ver a tecnologia, para levar a tecnologia daqui. E principalmente da América Latina, né? Bastante participação, tivemos assim contato com essas pessoas no nosso stand e da África também. Então essa questão, quando nós falamos aí em alimento de gado, em braquiária, que é uma planta tropical, ela não é uma planta só para o Brasil, para uma região, é para todo o mundo tropical. E que nós, então, estamos aí comercializando já no México, já... E essas regiões vão se adaptando a essa planta. Vão se adaptando. Então, essas braquiárias que, a princípio, aí, a origem delas são a África, mas que elas foram aí selecionadas através do CIT na Colômbia, através da Embrapa aqui no Brasil, elas acabam voltando para essas regiões de adaptação, né? Porque são ambientes quentes, ambiente geralmente quente, ambiente muito chuvoso, ambiente mais seco. Então é uma oportunidade das pessoas conhecerem e nós fazemos aí relacionamento para poder mostrar essa tecnologia. Então, com essas questões aí de mudança climática, o mundo às vezes com mais variação de chuva, de temperatura, então nós vemos que cada vez mais nós temos que procurar tecnologia de plantas mais adaptadas a esses ambientes para poder ajudar aí na produção dos bovinos, né? Carne, leite,
produção de cabras, produção de ovelhas, que esses capins servem para todos esses ruminantes, né? Olha, inclusive esse é um assunto tão importante que existe uma lei, é a lei de número 17.865, de 9/3/2024, que institui o Dia do Produtor de Mudas, Sementes, Plantas e Flores, né? A importância de tudo isso, não só aqui para o estado de São Paulo, mas obviamente para o Brasil inteiro. A gente estava falando nos bastidores, né, com relação às pesquisas, a gente sabe que falta ali bastante incentivo para saber mais aí com relação a essa adaptação dessas plantas nessas regiões, né? O México está interligado aí com relação a essa novidade também, queria que você contasse um pouco. Então, essa questão dessa planta híbrida ela foi feita no México. Então, no México nós temos a parte de unidade de pesquisa, onde são feitos esses processos aí da hibridação. E, então, essa área de tecnologia para criar híbridos de braquiária é uma tecnologia complexa e poucos locais onde se domina isso. A tecnologia para criar híbridos de milho é uma tecnologia já é mais conhecida, né? E como a planta de milho é uma planta muito importante a nível mundial, existe pesquisa em todos os locais, em países aí mais ricos, Estados Unidos, Europa e Ásia. Agora, quando nós falamos em braquiárias, que são plantas de clima tropical e mais usadas nos trópicos como alimentação de animais em região tropical, já não tem tanta pesquisa feita na área e é uma área mais difícil de ser dominada. Então, a nossa empresa, a pesquisa dela é feita no México, então essa braquiária foi desenvolvida lá e é uma situação que nós vemos que tem uma importância muito grande isso para essa questão da pecuária. Então, nós sabemos que a África, os animais ainda usam muito a pastagem nativa que existe lá. Ou seja, ele come a pastagem normal, o capim. A pastagem normal, o capim nativo de lá. Como aqui no Brasil também, no passado era assim, né? As pessoas iam criar gado onde existia ali uma pastagem nativa. Em Minas... Ainda é comum. Ainda é comum, né? Mas aí a pastagem nativa, geralmente, a produção é muito baixa. Você precisa de 10 hectares para colocar um animal. Aí, às vezes, tem que queimar aquela pastagem nativa para ela brotar lá um brotinho mais de qualidade. Então, nós temos assim um desgaste muito grande do ambiente com uma produção baixa. Aí, quando nós passamos a cultivar uma planta de melhor qualidade, nós conseguimos uma quantidade de animais por área maior e uma produção maior ao longo do tempo. Então, a África, o que nós temos, nós vemos na África? Ela ainda está bem no início nesse processo, né? O Brasil já plantou muita pastagem, né? Já melhorou muito. Os outros países da América Latina também, Colômbia, México, Venezuela, toda a América Central, já temos muita pastagem cultivada, mas a África ainda é muito pouco. E nós temos muitos animais na África. Então, para você ter uma ideia, no Brasil nós temos em torno de 220 milhões de cabeças de gado. Na África nós temos 290 milhões de cabeças. Caprinos, o Brasil tem 20 milhões, na África tem 500 milhões de cabeças de caprinos. Então nós vemos que essa questão da alimentação do povo africano vai depender muito de gerar tecnologia para melhorar a alimentação desses animais, porque na agricultura é mais difícil hoje você conseguir produzir com essa quantidade que está tendo de praga, de mudança climática, é mais complexo aí a produção. Então nós enxergamos o quê? Que a agricultura ela vai avançar mais com tecnologia, com máquina, como está avançando no Brasil, avançando nos Estados Unidos, na Europa, né? E os ambientes tropicais, a fome, a questão da produção, ela é mais fácil quando você envolve animais, que é um sistema mais simples. Claro. E que depende de pessoas para cuidar dos animais, mas que vai depender de uma pequena propriedade, uma média e uma grande, né? Então a tecnologia muda menos de um pequeno para um grande produtor. E você falando desses avanços, né, com relação ao agronegócio, recentemente o Plano Safra foi lançado e a gente vê aí um investimento muito maior do que os outros anos, por exemplo, né? Já pensando nesses avanços futuros. Sim, exatamente. Então o governo está preocupado com isso, né? O agronegócio é muito importante para o país, em termos de empregos, em termos de renda, né, e questão de superávit na balança comercial. E o governo fez a sua parte, né, está fazendo a sua parte de disponibilizar recursos para que o sistema continue funcionando bem, né? Quando a gente pensa em tudo isso, ou seja, a gente pensa aí, né, nessa alimentação, num solo também mais saudável, a gente vê ali, quando a gente fala da pecuária, um gado muito mais saudável, né? Você deu o exemplo aí da África, a quantidade de cabeça de gado que tem aqui no Brasil. Claro que a gente está conseguindo aí acompanhar essa tecnologia, a África está um pouco mais distante. O nosso gado deixa a desejar com relação a gados de outros países, por exemplo?
Não, não deixa a desejar, é um gado que está bem adaptado, né? Então, o que nós vemos? Os ambientes mais frios, Estados Unidos e Europa, nós temos mais o gado confinado, comendo grãos, maior parte de grãos, soja, milho. Conseguem monitorar melhor. Sim, uma alimentação mais baseada em grãos. Aí quando nós vemos para o Brasil, é misto, nós temos um pouco de grãos, mas a maior parte são pastagens cultivadas, que é aí que nós estamos aí com essa questão dos híbridos, ele vai ajudar a melhorar essa alimentação. Aí quando nós vamos nos países menos desenvolvidos como a África, aí já os animais são alimentados com pastagem nativa, quase nada de grãos, né, pastagem nativa, e que aí existe então uma oportunidade para melhorar esse continente, levando as pastagens cultivadas para eles. Então, cada situação está mais ou menos adaptada ao ambiente, né, que eles se encontram. Então, e a África está recebendo bem isso? Sim, nós estamos em um processo ainda inicial, né? Nós estamos aí fazendo as primeiras exportações para a África. É um desafio para nós, para a nossa empresa, porque eles conhecem pouco, né, sobre isso aí. Geralmente eles têm muitos animais, mas a produção desses animais é muito baixa, porque o animal cresce na época da chuva, depois emagrece, dá uma seca muito grande, morre muitos animais, né, com aquela seca. Então eles têm um rebanho enorme, mas uma produção desse rebanho muito pequena. O Brasil tem um rebanho grande e uma produção média. Aí quando nós vamos para os Estados Unidos e para a Europa, o rebanho é pequeno, mas com uma produção muito alta do rebanho. Então qual que é o desafio? O desafio é tornar esses rebanhos mais produtivos, tanto aqui no Brasil como na África. Então nós enxergamos que o papel dessas plantas é importante nesse mundo tropical e são plantas que vão se adaptar toda as regiões tropicais. E não é levar só a tecnologia, pelo que você está me contando, que eu acho que o desafio também é levar a informação e eles aceitarem numa boa. Exatamente, não é um processo rápido, né? Então levar a informação e a tecnologia de como fazer isso aí lá, né? Mas nós vemos que a África está começando aí, está se desenvolvendo, né? Gerando renda em outros setores, em petróleo, em gás, em outros setores, e cada vez mais existe uma demanda para gerar mais alimento, porque a população vai ficando mais rica e vai tendo uma demanda maior de alimentos, né? E é bem isso que você falou, a gente percebe que é uma cadeia, né? É desde o preparo do solo, o animal tendo ali um monitoramento muito melhor. E quem ganha com tudo isso é a população mundial, né? Quando a gente fala nesse contexto geral. Eu quero te agradecer, te desejar muito sucesso. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda nesse semestre. A gente pode esperar ainda muito mais pesquisas vindo aí para o nosso país. Sim, tem mais pesquisa, né? Nós continuamos aí com a pesquisa focado na produtividade. Então esse híbrido é um lançamento que foi feito aí esse ano. Ele promete muito para ajudar aí na pecuária, na agricultura também. Mas a pesquisa segue e vamos aí continuar trazendo tecnologia para o agro, para a pecuária, para setores aí que o Brasil é vencedor. E o Brasil que é o país que vai ter que levar essa tecnologia tropical para a América Latina e também para a África, que é o país que mais se destacou e conseguiu avançar nessa tecnologia de agricultura tropical. Então nós temos assim, além de fazermos para nós temos aí um papel relevante que é ajudar esses outros países que vão depender dessa tecnologia, que a Europa, as regiões de clima frio estão muito distantes deles e são outras tecnologias que geralmente não se adaptam. Então nós assim sentimos orgulho enquanto brasileiros, né, para podermos aí participar e levar a tecnologia para os nossos irmãos aí de outros continentes, de outros países. E quem quiser conhecer a sua empresa, o trabalho que é feito por ela, qualquer empresa, vai ficar à vontade. Sim, é a Milagro Agro Brasil. Então nós temos aí uma empresa nova, mas que é uma empresa de tecnologia. E a questão desse híbrido de capim é o primeiro produto que nós estamos lançando, está sendo aí um sucesso. Em 3 anos ele já está ocupando 50% do mercado de capins híbridos no Brasil. Então nós estamos aí felizes aí com o resultado, mas vamos aí nos próximos anos trazer bastante tecnologia nessa área da agricultura e da pecuária. Doutor Orlando, muito obrigado, muito sucesso. Sempre que tiver alguma novidade nesse setor, vem aqui dividir conosco. Sim, eu que agradeço a participação. Muito obrigado pela oportunidade. E a gente vai ficando por aqui, né? Em breve a gente tem um novo encontro. Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Até mais.